Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na introdução do nosso tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Maria no desígnio de Deus. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo poderia vir de outra forma à face da terra. Ele podia vir diretamente, podia escolher a forma, mas nosso Senhor escolheu a forma mais perfeita de vir a nós, que foi por sua mãe bendita. E nos ensina São Luís, neste começo, que foi por ela, pela Virgem Santíssima, que Jesus veio uma vez ao mundo, e também será por ela que ele voltará ao mundo. Sobretudo, a consagração a Nossa Senhora é para aqueles que esperam Jesus, para aqueles que querem ver Jesus, para aqueles que aguardam a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Por esta Mãe Santíssima, por este meio perfeito, por este canal perfeito. Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos vendo que o homem não era capaz de se aproximar de Deus. O homem não podia aproximar-se do Senhor, porque se aproximasse da glória de Deus, o homem morreria. Por quê? Por causa do pecado, por conta do pecado. Adão e Eva podiam ver a Deus sem morrer, enquanto neles ainda não havia a culpa original, não havia a concupiscência, não havia o pecado. Por isso eles podiam conversar com Deus no jardim, antes de pecar. Depois de expulsos do jardim, o homem trilhou um caminho de afastamento de Deus, mesmo Deus fazendo de tudo para que o homem se voltasse para ele, dando suas leis, falando com seu povo e dirigindo o seu povo e libertando o seu povo. Ainda assim, o homem vivia desviado de Deus. Nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus diz que o homem não podia ver sua glória quando fala com Moisés. Moisés faz um pedido a Deus: permita-me ver a sua glória. E Deus diz: olha, o homem, se ver a minha glória, vai morrerá. Então Deus diz a Moisés: fica na fenda da rocha, e eu vou passar e você verá a minha glória como que por detrás, como que se Moisés estivesse vendo as costas de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus passa, Moisés entra na fenda da rocha, e depois que Deus passa, Moisés vê a glória de Deus de longe. Ele desce do monte e vai encontrar o povo. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Tiveram que colocar um véu no rosto de Moisés, porque não conseguiam olhar para ele. Imagina, Moisés viu a glória de Deus de longe, como se Deus estivesse de costas, e o seu rosto brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar para o seu rosto. O rei Davi transportava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão e as tábuas da lei e o maná escondido. A Bíblia diz que o rei Davi estava transportando num carro de boi, e certo dia este carro de boi começou a se movimentar para um lado e para o outro, de forma que a arca ia cair no chão. Um jovenzinho, vendo o movimento da arca no carro de boi, foi segurar a arca para que ela não caísse no chão. E ao tocar na arca, ele morreu no mesmo instante. Por quê? Por causa da glória de Deus. Agora imagina, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, mas Moisés não era Deus. Havia no rosto dele o reflexo da glória de Deus. Aquele jovem toca na arca e morre, mas a arca não era Deus. O que estava dentro da arca também não era Deus. O que estava dentro da arca? Objetos que Deus mesmo tocou. As tábuas da lei que Deus tocou com suas mãos, que Deus inscreveu ali as suas leis, a vara de Arão, que Deus toca para que se realizem prodígios, e o maná que Deus manda do céu. Agora imagina, essas pessoas tocaram em Deus, não em Deus, mas em objetos que Deus tocou e morreram. Moisés, com seu rosto brilhando, o povo não suportava. Jó vai dizer no seu livro que pode porventura o puro sair do impuro, ou seja, da impureza não pode sair pureza. Por que digo isto? Porque nós precisamos ter plena consciência de quem é Jesus. Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É isso que nós rezamos no credo. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, capítulo 1, vai dizer:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito com ele, nada sem ele. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. O Verbo que é Deus se encarna e se faz um de nós. São Paulo vai dizer que Jesus Cristo é Deus verdadeiro para sempre. Portanto, Jesus é o mesmo Deus que tudo criou, é o mesmo Deus que apareceu para Moisés com sua glória, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que tocou nos objetos que estavam dentro da arca. É o mesmo Senhor. Por isso que nós precisamos entender que Maria Santíssima foi o meio perfeitíssimo de Jesus para vir ao mundo. Foi o meio perfeitíssimo de Deus. Por quê? Ela não só viu a glória de Deus, ela não só tocou na arca da aliança onde tinha objetos, ela se tornou a arca da nova aliança. Por quê? Deus passa a morar dentro do seu ventre. E aí a pergunta para nós: por que Maria Santíssima não morreu tendo Deus dentro do seu ventre? Por que ela não morre tendo Deus no seu útero? Por causa da sua perfeição na graça do Senhor. Porque ela não tinha pecados, porque ela era toda pura, porque era livre da mancha da culpa original. Por isso ela é o meio perfeitíssimo para o Senhor vir. Porque imagina se Deus viesse de uma vez para nós, com sua glória e seu poder, nós morreríamos. Ninguém suportaria. Ninguém conseguiria olhar para Deus. Agora, em Maria Santíssima, quando o Senhor Jesus passa pelo ventre de Maria, nós recebemos de Deus um rosto que nós podemos olhar. Nós recebemos de Deus um corpo que nós podemos tocar. Tudo a partir desta passagem de Deus pelo meio perfeitíssimo que foi a Santíssima Virgem. Deus nunca muda de procedimento. Nunca muda. Deus é bom e sempre será bom. Deus é justo e sempre será justo. Deus é misericórdia e sempre será misericórdia. Deus fala conosco de uma forma e sempre falará conosco assim. São os meios de Deus. Portanto, se o meio de Deus para vir uma primeira vez como homem foi a Santíssima Virgem, Deus na sua segunda vinda não mudará de procedimento. Também pela Santíssima Virgem, o Senhor um dia voltará a nós para nos levar para o seu reino. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso, nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma e de toda a criatura, para que só Deus a conhecesse. Olhar para a Virgem Santíssima é olhar para o seu escondimento diante de Deus, diante dos homens, diante do mundo, até mesmo diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala muito pouco da Virgem Santíssima, fala muito pouco de Nossa Senhora. Por quê? Pelo seu escondimento, para que ninguém a conhecesse, mas somente Deus a conhecesse. Deus a visse por inteiro, Deus a contemplasse por inteiro. Por isso este escondimento da Virgem, o silêncio da Virgem não é para que ela não fale, não instrua, não. Porque o seu silêncio também nos instrui. O seu silêncio é para se esconder pela sua humildade. Porque imagina, não existe na face da terra ser mais humilde do que a Virgem Maria. Não existe na face da terra alguém que seja tão submisso a Deus como a Virgem Santíssima foi. E no entanto, ela se escondeu. Os homens, nós não, nós somos tão pecadores que nós, quanto mais nos conhecem, mais nós queremos nos fazer conhecidos. A Virgem Santíssima não. Queria se esconder, se aniquilar. O esvaziamento que seu filho provou na cruz, ela provava todos os dias da sua vida, se escondendo. A fim de atender os pedidos que ela lhe fez, para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Porque o Altíssimo lhe escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhe ocultava. É um mistério muito grande, meus irmãos. Por quê? Não é só o querer da Virgem se esconder, mas o querer de Deus de escondê-la de tudo e de todos, para que Ele a reservasse só para si.
Nós cremos que Maria foi concebida sem pecado, a Imaculada Conceição. É dogma de fé. Mas como foi, como se deu e quando se deu, isto é oculto para nós. Só Deus o conhece. Nós cremos que Maria, ressuscitada, foi assunta ao céu de corpo e alma, já provando do que um dia nós provaremos do quê? Da ressurreição gloriosa, quando Jesus voltará na sua glória. Nossa Senhora não ressuscitará conosco, pelo contrário, virá com Jesus. Todos os santos terão que ressurgir, terão que receber um corpo glorioso, porque só está sua alma no reino de Deus. Mas Maria Santíssima não. Ela já provou por antecipação da ressurreição dos mortos, que um dia acontecerá. E Deus, tudo isto que se passa com a Virgem Santíssima, Deus reserva somente para Ele conhecer de forma profunda e perfeita. Claro que um dia no céu nós veremos a Deus como Ele é e nós conheceremos os seus mistérios. Mas hoje é oculto a nós. E sempre será enquanto estivermos aqui. Por quê? Para que só Deus conheça a profundidade da Virgem Maria. A profundidade e a perfeição da santidade, da obediência, da graça que havia nela, que Deus foi aperfeiçoando e fazendo crescer pela sua obediência. Deus Pai consentiu em que Maria Santíssima não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Deus permitiu o silêncio da Virgem Maria até nas obras de poder, até nos milagres. Porque claro que a Virgem Santíssima, porque vivia cheia de graça e era cheia do Espírito Santo, tinha nela o poder para operar tais obras. Mas Deus permite que ela silencie até nisto. Ninguém viveu perfeitamente o que disse João Batista como a Virgem Maria. Importa que ele cresça e eu desapareça, importa que ele cresça e eu diminua. Ninguém viveu melhor isso que João Batista disse a respeito do Messias e com ele do que a Virgem Maria. Porque Maria, quando olhava para Jesus, entendia a missão de Deus para salvar seu povo e por isso silenciava, para que não se desviasse nem o mínimo olhar para ela. Por isso ela dava tudo a seu filho, toda a glória, toda a honra, até nas obras de poder. Maria Santíssima se esconde. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, o qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava-o pelo nome de mulher, como a uma estranha, embora no seu coração a estimasse mais do que todos os anjos e a todos os homens. Maria escondida, e Cristo Jesus, nosso Senhor, coopera para este escondimento. Não porque ele não a estimava, mas porque ele sabia que ela queria se esconder e era preciso que ela se escondesse para ser conhecida apenas por ele, apenas por Deus Pai, apenas por Deus Espírito Santo. Por isso nosso Senhor permite o escondimento de Maria e faz parecer muitas vezes que ele não estimava sua mãe, embora ele a estimasse mais do que a todos os homens e todos os anjos, e a estima ainda agora. Por isso Maria Santíssima é tão perfeita, no escondimento, por permissão de Deus. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. São Paulo vai nos dizer que Cristo é o novo Adão. E quando nós pensamos em um novo Adão, nós precisamos entender que Adão foi colocado num paraíso perfeito, num lugar perfeito de onde ele foi expulso. E este novo Adão, que é Jesus Cristo, é colocado num jardim de delícias perfeito. Onde? O ventre da Virgem Maria, o seio da Virgem Maria. Jardim das delícias, jardim perfeito, jardim belo, jardim ornamentado por Deus, jardim construído com perfeição por Deus, é a Virgem Maria. Por isso Cristo, como o novo Adão,
é encerrado neste paraíso terrestre, que é a Virgem Maria. Portanto, para nós, para você e para mim, a Virgem Maria é um paraíso terrestre. Estar no seio da Virgem, estar nos braços da Virgem, é adentrar por antecipação o mesmo paraíso que Jesus adentrou. É entrar no paraíso das delícias que Jesus se deleitou. E aí ser nutrido, ser cuidado, ser embalado, ser conduzido para o Senhor. O mundo não conhece estas maravilhas, porque é incapaz, indigno disso. O mundo nunca conhecerá a beleza e a maravilha que é Deus. Por isso que é difícil aos homens e ao mundo compreender tão grande mistério. Deus dentro do ventre de uma mulher. Deus dentro de um ventre de uma mulher separada, escolhida e preparada e obediente. Porque o mundo despreza as maravilhas de Deus e até o próprio Deus. O mundo despreza as manifestações da glória de Deus. O mundo despreza a palavra de Deus. O mundo despreza Jesus na Eucaristia. O mundo despreza o sacrifício redentor de Jesus. O mundo despreza a sua ressurreição gloriosa. Por isso, é impossível ao mundo, é impossível a alguém mundano conhecer as maravilhas celestes. As maravilhas de Deus na Virgem Santíssima. Claro que quando por misericórdia de Deus nós temos a graça de conhecer a Jesus, aí nós podemos então conhecer doces maravilhas. Nós podemos conhecer tão grandes maravilhas de Deus que o mundo é indigno de conhecer. Os santos disseram coisas admiráveis desta santa cidade de Deus. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes como quando dela falavam. Os santos falavam com lágrimas da Virgem Santíssima. Os santos falavam com o coração estremecendo da Virgem Santíssima. E o testemunho deles é: nunca falaram tão bem e com tanta eloquência quando falaram da Virgem Santíssima. Quando falaram da Virgem Maria, porque afora Jesus, sem compará-la com Jesus, não existiu e não existirá na face da terra ser belo como a Virgem Maria. Nunca existiu e nunca existirá criatura tão bela quanto a Virgem Maria, tão santa, tão pura e tão cheia de Deus. Por isso os santos diziam que quando falavam da Virgem Santíssima, a eloquência sobrepujava nos lábios e nos discursos, porque era tão grande perfeição, é tão grande perfeição, que os nossos lábios, por mais que busquem palavras, ainda serão poucas para descrever tão grande graça de Deus na Virgem Santíssima. Todos os dias, de um extremo ao outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até mesmo os demônios, são forçados a chamá-la bem-aventurada. Porque existe uma verdade natural que nós não podemos negar. Ninguém pode. Por mais que esteja no mundo, a verdade é: Jesus é Deus. E quando nós olhamos para Jesus e o reconhecemos como Deus, nós somos forçados automaticamente a reconhecer sua obra. E qual a sua obra? Para que Jesus se encarnasse, ele passa pela Virgem Santíssima. E é o que nos diz a palavra de Deus em Lucas. A Virgem Santíssima, no seu discurso, no capítulo 2, vai dizer: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Portanto, todas as gerações, até os demônios, são forçados a reconhecer que em Jesus, Maria foi bem-aventurada. Pela sua obediência, pela sua entrega a Deus, pela sua dedicação a Deus. Embora São Miguel seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que lhes tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílios a algum dos seus servos. Olha o que nos ensina São Luís. Que São Miguel, sendo o príncipe de todas as milícias celestes, é o mais diligente em honrar a Santíssima Virgem. É o mais apressado
em servir a Santíssima Virgem, em honrá-la. E São Luís nos ensina que São Miguel aguarda ansioso uma ordem da Virgem Maria para que ele mesmo venha auxiliar os homens, auxiliar os filhos de Deus, auxiliar os servos de Deus, auxiliar os servos da Santíssima Virgem. São Miguel mesmo anseia e deseja uma ordem da Virgem Maria para te auxiliar, para te guardar e para te proteger. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, a não louve. Não há pecador, por mais empedernido, que não tenha ao menos uma centelha de confiança nela. E não há até demônio algum no inferno que, temendo-a, a não respeite. Olha que coisa linda. Não existe nenhuma criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não esteja a louvar as glórias da Virgem Maria. Não há, não existe. Não há homem pecador, por mais empedernido que esteja pelo pecado, que não tenha no seu coração um pingo de zelo pela Virgem Maria. Nós podemos ver até normalmente no dia a dia quantas pessoas, até nós vemos isso na televisão, nós vemos em todos os lugares, as pessoas quando passam por alguma coisa, Ave Maria, minha Nossa Senhora. Então até o pecador mais empedernido e mais distante de Jesus ainda guarda no seu coração uma centelha da Virgem Maria, da Virgem Santíssima. E não há demônio algum que não a respeite. Não há demônio algum que não se curve diante da glória de Deus na Virgem Maria, na Virgem Santíssima. Nós vemos isso nos relatos dos padres exorcistas, que quando a Virgem Maria é invocada, o demônio treme, teme e se dobra perante a Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também segunda vez. Ela nos entregou um rosto, porque Jesus não tinha a parte paterna no seu gene, nas suas células, no seu sangue, no seu corpo, nos seus traços. A parte paterna é divina, a parte materna é humana. Portanto, quando olhamos para Jesus, a sua feição, o seu corpo, o seu sangue, tudo isto é da Virgem Maria. Ela dá o seu corpo a Deus, empresta o seu corpo a Deus para que Ele use e nos dê o Salvador. O Papa João Paulo II dizia que Jesus Cristo é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Portanto, quando olhamos para Jesus, precisamos reconhecer que quem nos deu este rosto foi Deus, através da Virgem Santíssima, através de Nossa Senhora. Só temos um rosto, só temos uma face, só temos um Deus palpável, porque a Virgem Maria, com sua humildade, doçura e obediência, nos deu este Senhor pelo seu ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.